Boa noite. Vamos ao livro de sabedoria, livro de Eclesiastes. Abra, por favor, a sua Bíblia. Eclesiastes, capítulo 1. Hoje nós veremos a partir do verso 12, encerrando o capítulo 1 até o verso 18. A palavra do Senhor diz assim: Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esse enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens, para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. E eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estutícia. E vim a saber que também isso é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado. E quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Vamos orar ao Senhor. Santíssimo Deus, nós estamos diante da Tua palavra, Tua santa palavra, vontade revelada do Senhor. E nós, ó Pai, somos o Teu povo, convocados por Ti a prestar esse serviço de culto. Esse é o momento, ó Pai, em que nós Te pedimos: fale conosco, Senhor, de forma viva, fervorosa, penetrante, transformadora. Fala conosco, ó Pai. Instrua-nos, corrija-nos, mas também consola-nos. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Só sei que nada sei. Você já deve ter ouvido essa frase e até mesmo falado. Só sei que nada sei. Essa frase, ela foi atribuída a Sócrates, um filósofo grego que vivia ali na região de Atenas, que por acaso foi professor de Platão, outro filósofo muito conhecido nosso. E eles atribuem essa frase a ele e a gente fica se perguntando, por que um homem que é conhecido há tantos e tantos anos, ele que nasceu em 470 antes de Cristo, e as pessoas seguem estudando os seus escritos até hoje, por que um homem com tamanho conhecimento, capacidade intelectual, chega em um momento da sua vida e diz: só sei que nada sei? A ideia de Sócrates com essa frase é exatamente mostrar que quanto mais você adquire conhecimento, quanto mais você busca informação, mais você reconhece a sua pequenez diante da quantidade de coisas, informações, acontecimentos que existem para serem conhecidos. Ele, depois de muito conhecimento, diz: falta muito mais para eu conhecer do que eu já conheço. Então, a constatação é de que eu não tenho uma resposta para a grande pergunta daquela época, que continua até hoje: qual o sentido da vida? Qual é a verdade absoluta de todas as coisas? E ele não sabia. E ele então diz: eu não sei. Quanto mais se sabe, irmãos, naturalmente se descobre que está muito longe de você conhecer todas as coisas, de ser de fato uma pessoa extremamente sábia e conhecedora de todas as verdades. Quem acha que sabe muito,
com seu achismo, já está mostrando que não sabe nada. Essa é uma ideia muito clara para nós. Por exemplo, hoje nós vivemos num tempo de muita informação. A gente não precisa mais de tantas enciclopédias a um custo caríssimo para descobrir coisas que nós podemos simplesmente digitar ali no Google. Nós vivemos numa era de informação mundial e comunicação muito rápida dessa informação. As redes sociais, então, começam a se tornar muito populares e as pessoas começam ali a colocar nas suas redes sociais a exposição do seu saber, do seu conhecer, da sua inteligência, seja ela apenas cognitiva, intelectual ou emocional. As pessoas começam a mostrar o que elas sabem. E quanto mais a gente observa a rede social, numa era de tantos coaches, tanta gente querendo ensinar tanta coisa, tanta gente querendo trazer conteúdo, informação, nós constatamos o quanto é raso esse conteúdo, o quanto ele é superficial, o conhecimento. Alguém que descobre alguma coisa pela Wikipedia, pelo Google, de repente virou um treinador, com vários seguidores, um digital influencer. Ele agora pode ensinar outras pessoas, ele acha que sabe muita coisa. É triste observarmos o quanto a sabedoria tem sido algo tão distante da vida das pessoas de maneira geral. É triste observar o quanto tem sido, por causa dessa era de informação, desvalorizado o conhecimento verdadeiro, conhecimento profundo, que é adquirido por meio de muita pesquisa, dedicação e estudo. Há, assim, um movimento latente, crescente, de desvalorização, inclusive, dos diplomas. E eu não estou aqui querendo dizer que quem tem faculdades, bacharelados, mestrados, doutorados, são melhores de maneira alguma do que alguém que não tenha. Mas hoje há uma estratégia elaborada em desvalorizar o conhecimento. E eu não estou tratando aqui do reconhecimento. Nossos filhos começam a nos perguntar e a questionar: por que eu tenho que estudar? Por que eu tenho que me formar? Fulano joga futebol e ganha milhões. O outro tem não sei quantos mil seguidores no YouTube e ele tem uma fortuna. Ele não precisou ir para a escola. A informação, o conhecimento, os diplomas, eles não têm mais tanto valor assim. E a gente começa a não saber como responder a essas situações. Será que então a nossa relação com o conhecimento é simplesmente ligada à rentabilidade que esse conhecimento traz? Ou Deus nos chama a conhecer, a refletir, a saber, para que nós então possamos, com esse conhecimento, viver bem diante dele, debaixo do sol? Não é questão de dinheiro, formação profissional apenas, é também. O rei Salomão pensou sobre essas coisas há muitos e muitos anos atrás. E ele nos entrega o livro da Assembleia, o livro de Eclesiastes, como o grande pregador, o orador, que instrui a Assembleia debaixo do sol sobre estas verdades. E estes versos que nós acabamos de ler, eles são um tanto impactantes quando nós aqui conhecemos um pouco sobre a história de Salomão. E vemos esse homem, a quem é atribuída tanta sabedoria, dizer: o muito conhecimento traz muita tristeza, traz enfado, é canseira. Nós temos sofrido e não temos alcançado nada. E nós precisamos então, como eu convidei vocês domingo passado, a ler numa ótica diferente para entendermos o que este homem, que o próprio Deus concedeu muita sabedoria, quer nos dizer sobre essa nossa busca pelo conhecimento, pela informação, ou a falta dessa busca. Ele
diz aqui no verso 12, mais uma vez, se intitulando de pregador, o correlete, o orador oficial, dizendo: eu venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Eu sou e continuo sendo rei. E por que essa informação? É natural que um rei ele tenha acesso a privilégios, a situações que alguém em outra condição não tenha. Então ele começa o seu discurso dizendo: eu sou rei, eu tenho acesso a muitas coisas, eu tenho o privilégio, o poder, o acesso para esquadrinhar, para pesquisar, para estudar muitas coisas. Então, para que nós entendamos qual é a ideia aqui, o raciocínio lógico de Salomão, a gente observa que no verso 12, ele diz que ele é rei, ele tem acesso às informações. Logo em seguida, no verso 13, ele diz que se aplicou então a buscar essas informações. No verso 14, ele diz: sendo rei, buscando essas informações, eu observei realmente, ou seja, eu conheci tudo o que foi possível se conhecer a um homem da minha época. No verso 16, então, ele reafirma aquilo que nós já sabemos da história de Salomão. Ele alcançou mais sabedoria do que todos do seu tempo naquele contexto de Jerusalém. Mas então no verso 18 ele diz: eu encontrei muita dor e sofrimento buscando todas essas informações. Quanto mais eu descobri, mais triste eu fiquei. E a gente fica por entender como que esse homem tão sábio diz isso. Irmãos, a história de Salomão, nós veremos ela a conta-gotas à medida que nós olharmos para todo o livro de Eclesiastes. Mas hoje é importante relembrar aqui aquilo que é narrado em 1 Reis, capítulo 4, ali no verso 29 em diante, onde Salomão humildemente pede a Deus sabedoria. E o texto lá de 1 Reis 4, 29 diz: deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento, larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Veja a quantidade de palavras que são usadas no texto para demonstrarem a sabedoria e conhecimento de Salomão. O Senhor mesmo concedeu especialmente a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento, larga inteligência. Como a areia que está na praia do mar. É algo que você não pode mensurar fácil. Você não tem como ficar contando. Não é só uma medida de QI. Foi realmente o homem mais sábio, com mais conhecimento, inteligência, capacidade cognitiva do seu tempo. E ele pede isso a Deus e o Senhor se alegra com o seu pedido. O Senhor então concede esse pedido. Salomão então começa a viver a sua vida e a Bíblia nos mostra que ele faz um bom uso dessa sabedoria. Mas algo que nós precisamos também observar é que ao longo dos anos Salomão se perdeu. Mas ele não perdeu o conhecimento, inteligência, informação que ele tinha. Ele perdeu a sabedoria, porque ele se afastou do Senhor. O muito saber o envaideceu, como nós vemos no texto. Salomão, então, com toda a sua capacidade intelectual, fez grandes negócios, grandes associações, teve inúmeras esposas. A grande maioria dessas esposas, por causa desses laços comerciais, que ele estrategicamente realizava por sua inteligência. E com esses casamentos e essas relações, ele permitiu e abraçou com toda a força a idolatria dessas pessoas. O afastamento da sabedoria foi natural. E, ao que tudo indica, ele escreve esse livro já bem experiente,
tendo experimentado tudo isso, e ele escreve à Assembleia do povo de Deus, querendo nos chamar a atenção exatamente para que nós não erremos naquilo que ele errou, mesmo sendo um homem inteligentíssimo, de larga capacidade e sabedoria. Ele se perdeu quando ele se afastou do Senhor. E esse é o grande chamado desse texto para nós. Ele diz que aplicou o coração, no verso 13, a esquadrinhar, a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Ou seja, ele se dedicou profundamente, esquadrinhar, informar. O texto está nos mostrando a seriedade com que ele buscou observar tudo o que acontece debaixo do céu, do sol, do céu. E ele diz, esse enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens, e a expressão aqui é filhos de Adão, fazendo uma alusão clara aqui para nós, a condição humana depois da queda. Não são apenas seres humanos, são filhos de Adão. Deus, então, após a queda, não retirou de dentro do homem criado por ele essa vontade, esse impulso de querer conhecer as coisas. Porque isso foi implantado ali em Adão, na criação. E assim, passado a toda a descendência. O homem tem uma natureza de querer conhecer as coisas, querer descobrir, querer se informar e viver a partir daí. E esse é algo que nos diferencia muito. Mas a queda afetou de uma maneira amaldiçoadora essa busca. Nós queremos o conhecimento, mas esse conhecimento que nós tanto queremos, por causa da queda e da maldição, faz com que nós busquemos, e quanto mais a gente busca, mais a gente fica como Sócrates. Eu não sei nada. O que a gente conhece verdadeiramente, profundamente dos oceanos? O que a gente conhece profundamente das galáxias, dos outros planetas? O que a gente conhece profundamente daquilo que está debaixo dos nossos pés, da profundidade da Terra? Há grande discussão até mesmo se a Terra é plana. Que conhecimento é esse? E então o Senhor Deus, na queda, impõe esse peso. Nós buscamos conhecimento, mas nós não alcançamos esse conhecimento. Salomão diz que atentou para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade. De novo aquela palavra. Tudo é sopro, é vapor, é rebel. E então aqui ele traz para a gente uma ilustração que nos ajuda a entender melhor a palavra vaidade que começamos a observar domingo passado. Ele diz, é correr atrás do vento. E se você tem a imaginação fértil, imagina alguém correndo atrás do vento, tentando agarrar o vento, tentando conter o vento, tentando guardar, armazenar. O quê? Salomão observa todas as coisas, esse desejo do homem pelo conhecimento, mas ele diz, é correr atrás do vento. A gente não alcança, a gente não consegue fazer isso plenamente, absolutamente, nós não chegamos a uma conclusão sobre todas as coisas. Isso é um trabalho enfadonho. A consciência da nossa finitude, a constatação da nossa incapacidade para descobrir exaustivamente sobre todas as coisas. E isso então aflige o coração do homem. E essa aflição, ela recai sobre todos os homens, crentes e descrentes. Porque o desejo pelo conhecimento está em todos os homens. Essa vontade de descobrir, a gente quer pisar na Lua, a gente quer saber se tem condições de vida em Marte. O homem quer conhecer as coisas, ele quer entender as coisas.
mas ele percebe a sua limitação, e isso aflige o seu coração. E Deus, o texto diz que nos impõe isso, irmãos, por um motivo simples, é para nos colocar no nosso lugar. Nós não somos Deus, Ele é Deus. O Senhor Deus nos coloca no nosso devido lugar, especialmente por causa da queda. Quando Adão e Eva são colocados ali no jardim, nós percebemos no texto a grande capacidade que eles tinham de cuidar de todas as coisas, dar nome para todas as coisas. Mas então surge aquela proposta, e talvez você se lembre da proposta. Você vai ter conhecimento do bem e do mal. Você vai saber sobre tudo. Deus tem colocado a proibição para você porque Ele tem medo de você se tornar como Ele, conhecedor de todas as coisas. E o homem então, na pulsão da sua busca por conhecimento, diz: eu quero isso. Mas ter conhecimento do bem e do mal traz peso, é o que diz Salomão. Veja, quando você é informado sobre tragédias em outros lugares, aquilo pesa no seu coração. Pessoas morrendo, situações adversas, que se você não soubesse, o seu coração não se entristeceria. E essa é apenas uma ilustração para mostrar que, à medida que nós conhecemos mais e mais a condição humana, o funcionamento da sociedade, a gente vai sentindo o coração pesado. Porque a gente começa a constatar que tudo geme e sofre, ansiando a restauração de todas as coisas. Foi assim que nós encerramos domingo passado. A busca pelo conhecimento do homem debaixo do sol revela a ele que ele não tem o poder, o pensamento alto, a capacidade de resolver os problemas da humanidade, de mudar as coisas que precisam ser mudadas, de transformar todas as coisas. Aquilo que é torto, continua torto. Não se pode endireitar. E aquilo que falta, não se pode calcular. Nós não conseguimos nem calcular aquilo que falta para se consertar, para se restaurar esse mundo caído. Salomão está nos levando aqui diretamente para aquilo que Paulo fala lá em 1 Coríntios. Está tudo gemendo, sofrendo, aguardando a restauração, a vinda gloriosa de Cristo, para colocar as coisas de fato no seu devido lugar, restauradas, consertadas. Enquanto você colocar a sua confiança, o seu coração, na sua capacidade, no seu esforço, no seu conhecimento, como diz Salomão, você vai estar tentando segurar sopro, vapor, é vaidade. E quando você gosta de estudar muito, e isso é extremamente louvável, e eu incentivo que os crentes deveriam ser os primeiros e mais dedicados estudiosos da terra, o grande alerta de Salomão é: não acha que você é alguma coisa porque você tem conhecimento, não. Seja um grande conhecedor, humilde. Não acha que você é melhor do que ninguém porque você tem um diploma que o outro não tem. Porque isso não te torna diferente do outro. A sua condição é exatamente a mesma. E é isso que nós precisamos entender para não correr para o outro extremo e dizer: já que eu não vou conseguir nada com conhecimento, então não vou buscar conhecimento. Ei, o Senhor te chama a buscar o conhecimento. O Senhor implantou dentro do seu ser essa vontade de conhecer as coisas. Não querer buscar o conhecimento, a informação, é meramente uma reação pecaminosa e preguiçosa. Nós deveríamos ler muito mais do que qualquer ímpio dessa terra. Porque o Senhor escolheu usar as palavras para nos revelar o conhecimento sobre a vida. Ele diz quem Ele é por meio de palavras, das Escrituras.
E deveríamos então sermos leitores ávidos das Escrituras e de tudo aquilo que envolve a vida, para que nós então pudéssemos atribuir glória a Deus, lendo um livro de ficção, por exemplo. Mas muitos de nós olhamos para um texto como esse e dizemos: a letra mata, quem muito estuda fica doido. A motivação errada é que faz com que o seu conhecimento vá para um caminho errado. Salomão nos chama a refletir sobre essas coisas, constatando que nós não temos a capacidade de transformar as coisas, mas sabendo que o Senhor, Criador de todas as coisas, nos chama a fazer aquilo que nos compete, aquilo que é nossa responsabilidade. O apóstolo Paulo não te chama a conquistar a paz mundial, mas ele diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transforme o seu ser. Busque essa transformação dioturnamente. Deleite-se no conhecimento e sabedoria do Senhor. Dispa-se do velho homem, revista-se desse novo homem. Faça da sua vida um sacrifício vivo. E não simplesmente viva sem conhecimento de nada. Salomão diz consigo no verso 16: eis que eu me engrandeci, eu me tornei grande, eu sobrepujei em sabedoria a todos os homens antes de mim. No contexto de Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Aqui ele está nos mostrando o quanto ele realmente não tenta diminuir. Pelo contrário, ele se engrandece. Ele diz: realmente, eu tive muito conhecimento. Eu tive acesso e experiência a muita sabedoria e conhecimento. E eu me dediquei cada vez mais a isso. Eu apliquei o coração a conhecer a sabedoria. Ele fala que se dedicou a saber o que é loucura, o que é estutícia. E ele diz: isso não transformou todas as coisas. Aqui, o texto não diz isso, mas no contexto do livro de Eclesiastes nós percebemos. É como se ele dissesse: isso não me salvou. Isso não me livrou do pecado. Nós precisamos, irmãos, ter muita consciência do quanto o nosso coração é corrupto. Nós precisamos entender que esse aqui não é um livro de sabedoria apenas, que um homem sábio escreveu. Esse texto é palavra inspirada de Deus. É Deus falando comigo e com você, sobre a nossa pequenez, mesmo falando através de um homem que tinha tanto conhecimento, mas que teve um testemunho de vida péssimo, contrário a muitas das coisas, se não todas, que ele mesmo nos ensinou. Nós já vimos aqui na igreja o livro de Provérbios. Qual é o grande chamado daquele livro? O chamado à sabedoria. Qual é o grande chamado de Eclesiastes? Mas então a gente fica diante de um grande desafio, porque esse homem que nos chama é aquele que teve 1000 mulheres. Quando o Senhor instituiu o casamento, um e outro, uma só carne. Como pode? Pecado. Coração acelerado para o mal. Envaidecido, arrogante. Aquele que se enaltece, que se perde. E aquilo que Jeremias insistentemente fala para nós, aquele que confia em si. À medida que nós atingimos
níveis de conhecimento, diplomas, nós começamos a tratar as outras pessoas de uma maneira muitas vezes diferente. E as pessoas que fazem isso, fazem porque elas começam a confiar mais em si. Eu sei o que eu estou dizendo. Eu posso falar. Eu tenho conhecimento sobre isso. Eu sou doutor. E quando a gente envereda por esse caminho, a gente envereda naquilo que a Bíblia tanto nos alerta. Não confie em você, não. Ainda que você seja o crente mais crente da sua igreja, você é pó, pecador, fraco. Nós somos todos iguais, irmãos. O pecado é como um grande rolo compressor que nos achatou e deixou todos completamente iguais. E esse entendimento traz humildade para o nosso coração. Traz reconhecimento verdadeiro de quem nós somos e do nosso devido lugar diante de Deus e diante do próximo. E é isso que o Senhor nos chama a refletir sobre conhecimento e postura de vida diante desse conhecimento. Salomão observa todas essas coisas e nos leva diretamente para um ponto que talvez seja já muito evidente para todos vocês. Nós vimos Provérbios, hoje pela manhã nós lemos o Salmo 111, já lemos domingo passado Eclesiastes 12, e algo que é repetido em todos esses textos que eu acabei de falar. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí em Provérbios, você pode constatar. Provérbios capítulo 1, verso 7. Que diz: o temor do Senhor é o princípio do saber. Você vai encontrar essa informação em toda a Escritura. Mas você vai encontrar essa informação especialmente em todos os livros de sabedoria das Escrituras. No livro de Jó, no livro de Provérbios, no livro de Eclesiastes e também no livro de Cantares. O temor do Senhor é o princípio do saber. E esse é o grande chamado de Salomão a toda a assembleia e ajuntamento do povo de Deus. Afinal, é com essa afirmação que ele encerra esse livro lá no capítulo 12. O temor do Senhor é o princípio do saber. Quando a gente entende que essa definição, esse chamado é o ponto de partida para entendermos todo o livro de Eclesiastes, então você lê do verso 12 ao verso 18 de Eclesiastes, então você rapidamente entende do que ele está falando. Tendo visto tudo isso que ele nos apresenta, você tem a capacidade real de entender que fora do Senhor, tudo é sofrimento, canseira e enfado. É vaidade, é sopro, temporalidade. É correr atrás do vento. Mas no Senhor, e esse é o ponto fundamental, todas as coisas são deleitosas, prazerosas e transformadoras, porque a transformação não vem do seu conhecimento, nem do seu poder, mas totalmente dele, por graça e misericórdia. Por isso ele diz no verso 18, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Debaixo do sol é exatamente isso, separado do Senhor. Basta você pesquisar um pouquinho sobre o final da vida dos homens mais inteligentes que já pisaram na terra. E compara esse final da vida dos maiores diplomados, ímpios, com o final da vida de crentes humildes, simples.
É disso que Salomão está falando. Conhecimento, informação, sem Deus é nada. Mas o temor do Senhor te dá toda a sabedoria que você precisa para conduzir a sua vida, não baseado no seu QI, mas na sua inteligência emocional, espiritual e prática. Saber e não fazer é não saber? Por que eu faço o que eu não quero e não faço o que eu quero? As Escrituras nos chamam a temer o Senhor, nos apontando claramente para aquilo que pode nos transformar. E conduzir a sua vida com dignidade e sabedoria, para saber lidar em todas as circunstâncias da melhor forma possível. Nós vimos no Evangelho de João, no capítulo 15, algo que o Senhor Jesus deixa muito claro para todos nós. Quando Ele diz, sem mim, nada podeis fazer. E a gente repete esse verso de forma automática, mas sem compromisso com o verdadeiro sentido dessa afirmação de Jesus. Sem mim, nada podeis fazer, nada podeis transformar, nada podeis atingir, nada podeis realizar. Mas em mim, vocês são chamados a viver e a viver uma vida abundante. Uma vez que nós já abrimos no livro de Provérbios, eu quero te convidar de novo a ir para o livro de Provérbios, um texto que nós já vimos há alguns anos atrás, Provérbios no capítulo 8. Eu não vou ler todo o texto, mas eu quero te chamar a atenção para alguns versos, para que você entenda o que as Escrituras querem nos dizer sobre o temor do Senhor, é o princípio do saber. Provérbios capítulo 8 é um texto fundamental para conhecermos, entendendo verdadeiramente o que ele quer dizer. Verso 1 de Provérbios 8 diz, não clama porventura a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz? A ideia aqui é, a sabedoria não está chamando em alta voz? A sabedoria não está chamando você a conhecê-la de perto? Ela não está clamando, pedindo, gritando nas portas da cidade, venham a mim? A resposta óbvia é sim. O Senhor colocou, implantou essa necessidade no nosso coração. Mas então agora você dá um salto e vai lá para o verso 22 de Provérbios 8. Quando a sabedoria, que é quem está fazendo esse discurso de Provérbios 8, nos afirma, o Senhor me possuía, eu, a sabedoria, no início de suas obras, antes das suas obras mais antigas, desde a eternidade eu fui estabelecida. Desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci. Antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele, eu era o seu arquiteto, dia após dia, eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Quem é a sabedoria de Deus, irmãos? O arquiteto, o verbo de Deus, a ação de Deus, aquele por quem todas as coisas foram criadas, ele que é gerado da mesma essência do Pai. Jesus Cristo,
o nosso Senhor. Ele é a sabedoria de Deus. E nós só temos sabedoria em Cristo Jesus, por isso o princípio do saber é o temor ao Senhor. Quando nós somos convertidos e Cristo então passa a ser o cabeça desse corpo, nós nos tornamos então as pessoas mais sábias desse mundo. E então nós entramos nesse processo de crescimento de sabedoria, processo de santificação, onde você vai adquirindo e sendo aperfeiçoado à medida que essa sabedoria vai sendo aplicada ao seu ser. E você então começa a reagir aos problemas, sofrimento e até mesmo ao pecado que as pessoas fazem contra você de uma forma mais sábia. Antes você odiava, partia para a briga e agora você reage de forma diferente. Você agora é mais manso, você é mais humilde. Você então não se desespera diante dos grandes desafios e problemas da vida. Isso é sabedoria. E essa sabedoria só é possível na habitação de Cristo em você. No mais, você é um grande acumulador de informações, que no final da sua vida, não chegou em lugar nenhum. Porque as informações do mundo, elas não transformam como Cristo transforma. As informações que nós podemos adquirir sem Deus, elas são apenas informações. Como há muitos anos, então, surge a grande briga da ciência contra a fé. Porque a ciência é conhecimento, mas um conhecimento apartado do temor do Senhor. E esse conhecimento que deveria ser adquirido para a glória de Deus, então, é um conhecimento agora que rejeita a Deus, mostrando que Ele é o seu próprio Deus. Então surge o conflito que para nós crentes não existe. Ciência para nós é deleitosa, porque a gente atribui tudo ao poder de Deus, à ação graciosa de Deus. Então a ciência, o conhecimento, para nós é deleitoso no temor do Senhor, na habitação do Espírito Santo em nós. Mas isso não é algo que você adquire simplesmente na sua conversão e não deve então lutar para crescer. O grande chamado que eu estou alertando desde o começo da minha fala, você é responsável por crescer, você é responsável por buscar esse processo de sabedoria, de aperfeiçoamento, de santificação. Esse é o chamado do Senhor. Por isso, nós temos aquele grande tripé cristão: oração, leitura bíblica e comunhão. Meios que o Senhor nos concede para crescermos e glorificarmos o nosso nome, o nome do Senhor. Cristo é aquele que pega um homem torto e endireita. Conhecimento não desentorta as coisas. Só Ele tem poder de restaurar esse mundo debaixo do sol.